Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e irmãs. Nesse 22º domingo do tempo comum, nós iremos refletir o Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 14, 1 e do 7 ao 14. E se você ainda não leu o Evangelho de hoje, ele se encontra na descrição do vídeo. Fiquemos agora com a reflexão. No Evangelho de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre a virtude da humildade e também da generosidade. Jesus conta uma parábola, né? E ele fala como é importante você reconhecer o seu lugar. Você reconhecer, né, a sua pequenez e não querer, né, se exaltar por si mesmo. Isso é importante porque a gente para pensar, né? E, gente, quantas vezes a gente é cheio de falhas, cheio de pecados, né? Cheio de fraquezas. Quantas vezes a gente vai se confessar, por exemplo, com o padre e depois comete os mesmos pecados, né? Que a gente na confissão prometeu não cometer, que a gente não queria mais cometer, mas por motivo, por fraqueza, a gente vai e comete. E a gente vê como a gente é pequeno, como a gente é frágil. E a humildade consiste nisso, né? Consiste em você olhar para essa fragilidade, para essa miséria e reconhecer, não, eu sou miserável, eu sou fraco. Só que esse reconhecimento, né, ele não para por aí. Porque você reconhece que você é fraco, que você é miserável, mas tem uma esperança. Essa esperança se chama a graça de Deus. Então, né, é como a parábola que Jesus contou. Jesus diz, olha, quando você for para uma festa, sente lá nos últimos lugares. Né? Por você mesmo, você fica ali nos últimos lugares, mas o dono da festa vai vir e vai chamar você e vai dizer, meu amigo, sente-se aqui mais próximo de mim. Então, a humildade é isso, você se reconhece fraco, miserável, só que aí vem Deus e diz, com a sua graça, né? Ele levanta você. Então, a gente olha para a vida dos santos, né? Os santos tinham seus pecados, tinham suas fraquezas, só que faziam coisas extraordinárias. Então você olha santos que tinham dons extraordinários, né? De cura, de inteligência. E aí você se pergunta, mas como é que eles faziam isso, né? Porque na verdade era a graça de Deus. Eles reconheciam sua fraqueza e Deus vinha com a sua graça aí, né? Elevava os santos, dava a eles forças que eles não tinham, por si mesmos, é claro. Então, nisso consiste a humildade e também, né, a esperança de que a graça de Deus nos ajudará. Agora sim, além da humildade, é preciso também ter generosidade. No que consiste a generosidade? Consiste em se doar e doar as suas coisas, os seus bens, né, o máximo que você puder, e para aquelas pessoas que realmente precisam. Então, né, se você doar R$200 para uma pessoa que já é rica, você não vai estar sendo generoso com ela, porque R$200, né, para ela é quase nada. Mas se você doa R$200, por exemplo, para uma pessoa que precisa mesmo, que está em necessidade, para ela vai ser uma generosidade enorme, porque ela precisa. Então Jesus fala, né, ele conta a parábola pro dono da festa que ele foi, um dos chefes fariseus. Ele diz, quando deres um jantar, um almoço, né, chama os mais pobres,
Chama aquelas pessoas que não vão poder te retribuir pelo que tu fez. Porque quem vai retribuir não são as pessoas, mas é o próprio Deus. Então, se nós formos generosos com aquelas pessoas que mais precisam, de tal forma que aquelas pessoas não puderem, elas não conseguirem nos retribuir, a nossa recompensa nos será dada por Deus. Então, toda ajuda que fizer, faça não esperando uma retribuição, mas faça para agradar a Deus. E na hora certa, Deus vai retribuir. E eu peço que, se você estiver gostando, deixe o seu like ou dislike, nem comente também sua reflexão. E para dar uma força na nossa página no Instagram, eu peço que você siga a nossa página. Dando continuidade ao podcast de hoje, no Evangelho nós vemos que o Senhor nos fala de dar sem esperar receber, sem esperar recompensas. E todas as leituras falam também de humildade. Na primeira leitura de Eclesiástico, por exemplo, é falado no versículo 20: na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela seus mistérios. Ou seja, meus irmãos, quanto mais nós cultivamos a humildade em nós, quanto mais permitimos que o Senhor cresça em nossas vidas, isso se torna evidente e nós ficamos mais próximos do Senhor. E essa postura de humildade permite que a graça do Senhor aconteça na simplicidade. Muitas vezes nas coisas que nós não estamos notando, não estamos percebendo. É ali que o Senhor age. E a passagem fala também no final que é aos humildes que ele revela seus mistérios. Por isso nós não devemos nos vangloriar pelas coisas que o Senhor faz por meio de nós. Porque ele nos usa como meio para atingir outras pessoas. E nós não devemos nos vangloriar por isso, tomar o crédito por isso. Nós somos apenas ponte para a graça, como o corpo da vela, que é meio para que a chama permaneça acesa. Nós somos esse corpo, estamos refletindo a luz, a palavra do Senhor, mas não vem de nós. Nós estamos sendo impactados por isso também. E o Evangelho vem ratificar essa realidade, quando o Senhor fala: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. E o Senhor não vem dizer que nós não devemos estar perto das pessoas que nos convêm, que nos fazem bem. Mas ele vem nos dizer que quando nós fazemos as coisas pensando que a gente pode ganhar com elas, ali já está a nossa recompensa. Nós já recebemos a nossa recompensa. E fala também sobre o comodismo de fazer as coisas que nos convém, permanecer perto de quem nos convém, quem tem o mesmo pensamento, de nos fechar ao novo, porque o novo muitas vezes é incômodo, a mudança é incômoda a quem não conhecemos, e não nos esforçar para entender a vontade do Senhor diante das situações. Então, meus irmãos, que nós possamos buscar fazer o que o Senhor nos pede. Sejamos humildes, Adotemos essa postura para escutar o Senhor, para fazer sua vontade e para nos afastar dessa vanglória de tomar o crédito das coisas e nos aproximar dele, porque nos diminuindo para que ele cresça é que seremos felizes. Como nós falamos, que ele cresça, apareça e que eu diminua. Então que o Senhor possa crescer e aparecer em nós. E em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. E ao céu e avante. Se você gostou do podcast de hoje, compartilhe o vídeo com seus amigos, com sua família, para nos ajudar a levar o Evangelho a mais pessoas. E se inscreva no canal para continuar nos acompanhando. Se você ainda não assistiu o podcast passado, vai aparecer um card aqui para que você possa assistir.